Eu gosto muito de me referir aos espíritos através do primeiro item, que é muito importante, daí porque o tema ele é alusivo à redenção, porque os espíritos interferem no nosso pensamento, palavras e atos, sempre. Há aqueles que até possam imaginar que o espírito não tem acesso aos nossos pensamentos. Lê do engano. Porque o espírito que tem acesso aos nossos pensamentos e sabem nos compreender, são considerados os nossos guias, os benfeitores, os espíritos guardiães, os anjos, como os queiram colocar, aqueles que vão nos instruir e caminhar conosco, alguns deles tão dedicados que interferem sugerindo somente coisas boas no nosso pensamento. Como esse espírito aqui, ó, que nós vemos aqui, e a gente pode lembrar daquela musiquinha, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Mãe de André Luiz, Colônia, nosso lar. O que isso tem a ver com a nossa explicação de hoje? Tem tudo a ver. Porque ela fez um plano de redenção para si e para com os outros também. O que é a redenção? É você diante de Deus e com as possibilidades que Ele confere a seu tempo, da sua experiência, tratar de coisas que possam elevar o espírito, admitir a sua fraqueza, admitir as intempéries do mundo que é comum, que a gente coloca como sendo perigo, né? Os perigos nossos de cada dia, mas priorizar aquilo que a gente tem de bom, daquilo que a gente tem como fortaleza, porque isso a gente vai compartilhar com os outros a caminho. Tem um dito popular que diz o seguinte: reconhece-se a árvore pelo fruto, os frutos que ela dá. Olha, então vamos ver quais os frutos que a mãe de André Luiz deu na colônia. Nada. Ó, antes de mais nada, o livro foi escrito em 1943. Nós temos 13 livros, 14 na verdade, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que foi atribuída ao espírito André Luiz e foi prefaciado todas as obras pelo Emmanuel, né? Não era para mim. Fato marcante da mãe de André Luiz, ela interveio diretamente na vida a favor dele para a sua recuperação. Por quê? Sabe aquele momento em que a gente nota que dá coisas aos outros e não se dá de coração? Isso acontece. Não vamos julgar ninguém na vida. Quando a gente vê alguém cometendo esse delito doméstico, digamos assim. Ah, estou aqui para você, eu estou ocupado. Às vezes, ó, desligou. Às vezes, nós cometemos isso e não percebemos que... Vou mudar aqui de fonte, tá? O pessoal aí da internet pode achar que a falha. Aqui deu uma falha.
Bom, mas sabe-se que André Luiz passou por uma intempérie muito difícil aqui, voltando no ponto, então, desculpem o problema técnico, vou, assim, por algum probleminha técnico na parte da energia. André Luiz, então, teve que atravessar esse limítrofe, né, da zona umbralina para um socorro, e teve alguém que interveio por ele. Durante vários anos, interveio através de preces, orações, os bons sentimentos, foi observado as suas falhas. Estou falando da sua mãe. E aí, o que acontece? André Luiz, ele se despiu de um momento daquela personalidade chamada mundana. Agora acabou a energia de fato. Mas nós vamos conversando aqui. E aí, o que acontece? Ele foi observado pela equipe de socorro, onde havia Lícias, havia Clarence, e quando a sua mãe descobriu que ele estava sendo resgatado, o que ela fez? Ela procurou automaticamente o ministro Clarence para estabelecer o plano de ação dele para a cidadania em nosso lar, que era recheado de atividades inusitadas, inclusive. Eu vou me recorrer aqui a uma coisa que parece um tanto quanto simples, mas não é simples, não. Isso que parece uma caderneta, não é? Uma caderneta, um livreto. André Luiz recebeu ainda no leito, lá no Ministério de Recuperação, né, de Regeneração, na enfermaria, recebeu um caderno onde ele tinha um nome dele, onde estavam inscritos as situações, os locais onde ele poderia frequentar. Parece que vai funcionar. Nesses locais estavam escritos onde ele poderia ir, horários, atividades que ele ia frequentar, e isso pago através de bônus horas da sua própria mãe, né? Mas essas facetas é que a gente tem que descobrir aqui. Sim, pode. Felizmente, o problema elétrico ali pegou o computador. Mas aí o que acontece? O ministro Clarence, os trabalhadores que seriam seus colegas, sabiam de algumas necessidades. André Luiz, ele teve um pai que foi um empresário, que ele teve um perfil muito duro, muito marcante, não deixou com que ele pudesse receber aquele grau de amabilidade no lar, daí porque muitas das vezes a discrepância no lar, a dificuldade no lar, nasce justamente de ausência de transferência da dose de amor, seja do pai ou da mãe. Ele não teve esse contato entre o pai e a mãe na dosagem correta. Isso foi um item observado e admitido no plano de redenção da sua própria mãe. Segundo, ele estagiou muito pouco tempo na medicina da Terra para se julgar um bom médico da Terra para o plano espiritual. Vamos relembrar aqui. Ele tinha uma secretária muito amável naquilo que fazia, muito disciplinada naquilo que fazia, e era através dela que os espíritos interferiam a favor de várias almas que obtivessem a medicação, a receita, o conselho médico para o encaminhamento daquelas agruras a tempo, porque, na verdade, André Luiz estava preocupado com a noite carioca. E havia uma diferença entre a expectativa que a mãe tinha nesta redenção, nessa cura moral, porque naquela época era muito comum que o título social da época e o acompanhamento de alguns filhos para com determinados pais. E as mães eram deixadas. Vamos falar de forma aberta.
As mulheres eram deixadas de segundo plano, terceiro plano. Não é? Então, o que acontece? André Luiz copiou alguns caracteres do seu pai, daquela energia. Ele agia de forma assim, muito severa com a secretária, com os pacientes, às vezes, não olhava nos olhos, não pegava na mão. Hoje, pelo código de ética da profissão, você tem que ser amável, olhar nos olhos, perguntar como é que foi a sua semana, está tudo bem com você mesmo? Você bebeu muita água hoje? Era água fluidificada? Né? Coisas que fazem a diferença na vida de alguém. E isso estava escrito na caderneta de André Luiz. Pena que o slide não está mostrando. Eu queria tanto mostrar. Né? Então, André Luiz, ministro Clarence, chegou como bom médico também, ao lado de Mises, falou, olha, o seu caminho aqui não é escritório, consultório de medicina e palestra motivacional na área de saúde, não. Você vai ajudar no ministério dificílimo, onde estão chegando almas com condição perispiritual, com corpo espiritual totalmente dilacerado. Nós sabemos que o Brasil era periferia nas guerras mundiais, já havia se passado a Primeira Guerra Mundial, André Luiz nasceu logo no começo do século passado e iniciou a medicina no início dos anos 20. Ele já tinha aí 20 e poucos anos, acho que sim, não, menos que isso, e desencarnou no final da década de 30 para a década de 40. Ele desencarnou muito jovem, porque ele não priorizou o código principal de conduta de alguém que tem um perfil decisivo para salvar alguém. Mas eis que no meio do caminho tinha uma flor, não tinha uma pedra, que era sua mãe. Ela, sabendo que o pai era enérgico, sabia que a sociedade cobrava o anel, o grau, a posição social, os jornais cobravam o destaque pelo nome da família, ela fez muito trabalho junto com a ministra veneranda e, por que não dizer, ela estagiou por quase 80 anos no mesmo instância das zonas superiores da Virgem Santíssima, Mãe de Jesus. É claro que um espírito altruísta, abnegado desse, iria depositar tantas vezes necessárias todos os esforços para salvar além do seu filho. Sabe aquele horário de trabalho que nós temos, que sabendo que nós cumprimos a nossa meta na Terra, a gente pode ajudar quem está próximo e ainda encaminhar alguém que está totalmente perdido? Esse é o nosso dever, é o nosso cumprimento. Auxiliar no limite das nossas possibilidades. Eu nem digo no limite das forças, porque nós podemos, por indicações do caminho, olha, é o nome da obra. Eu peguei assim, durante vários livretos, e tinha lá, Chico Xavier, indicações do caminho. A gente pode dar um insight, uma luz, que pode tirar a incerteza de alguém, e naquele momento, né, nós podemos, com a nossa incerteza, atacar com palavras ásperas, podemos absorver pensamentos ásperos, desalinhados, podemos desacreditar nas forças salutares que culminam no poder do amor, podemos parar de oferecer a prece para nós e para os outros, mas ao contrário disso, dedicando-se, se torna natural, espontâneo, ao ponto de, quando nós percebemos, ei Jesus, o que queiras que eu faça? É tão natural que a gente nem percebe, e já está fazendo tanta coisa boa. Então foi nesse cenário que André Luiz chegou, e para ele era muito novo aquilo. Mas como é que pode pessoas caminhando alegremente para lá e para cá e ninguém está brigando, ninguém está disputando. Eu não estou vendo o companheiro aqui como inimigo. Eu não estou pensando em passar a perna a ninguém. Era tudo muito novo para ele. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar?
A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começa a pensar. Aí ele começou a pensar diferente. Ele tinha esquecido da felicidade há muito tempo. Vamos lembrar, Brasil tinha acabado de libertar os escravos, final do século retrasado, muita pessoa perambulando pelo Rio de Janeiro sem ter o que beber e comer. A gente tem que lembrar do plano de redenção de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que ele foi além do anel. Ele apostou na sua vida perante os outros num parlatório militar e concretizou a palavra: eu sou espírita. Ao dizer isso, pôs em xeque a sociedade que confiava nele. E até então, se ele que é seguro e doa aquilo que faz, eu vou neste caminho. É um farol, é um divisor de situações onde Deus confia nas mínimas coisas. E às vezes nós achamos que não temos plano nenhum. Como eu disse, André Luiz tinha uma caderneta onde ele tinha acesso do Ministério de Regeneração. Entenda como um hospital, com alas, com pacientes, enfermeiros, médicos e um traslado daqueles que estavam em modalidade hospital-dia ir para casa, descansar e depois ter outras horas no hospital. Aqui em Goiânia nós temos o Hospital Casa de Euripides, né? Uns horários hospital-dia, os outros horários passam em casa. Mas os horários que ele estava no hospital, ele não estava passando a passeio, não. Quando os espíritos observam, você tem valor, você também tem valor. Você que está aí do lado da internet também tem valor. Vou colocar você para trabalhar. Colocam a gente no paredão. De que forma? Investigando os talentos em nossa consciência. Eis que nasce, eles brotam com uma coloração de algo muito agradável aos espíritos que se aglutinam e que se amam ali. Lísias, no livro Nosso Lar, começa a contar algumas coisas brandas para André Luiz quando ele começa a caminhar, perceber pacientes que andam assim acompanhados de outros, chamados cuidadores. Ele, mas gente, eu percebo aqui que os horários é para também trabalhar estando medicado. André, nós agora vamos conhecer um posto onde chegam informações, mensagens com linhas medicamentosas, remédio, que ao serem lidas, são absorvidas pelo pensamento daquela família, que está em trânsito com várias situações. Uns foram suicidas, outros foram homens violentos, mulheres violentas, outros sofriam de depressão, outros foram péssimos profissionais, outros enganaram a si, sendo apenas pseudo-sábios, não agindo realmente com a cristandade, e estão aglutinados em famílias com características comuns. E aí foi quando ele conheceu Dona Laura, a família de Dona Laura, que o abraçou. No plano de redenção da sua mãe, alguém tinha que fazer papel de mãe, porque a mãe estava num posto de vigília numa colônia maior, sabendo o que ele estava acontecendo, mas de tempos em tempos iam verificar o filho, o que ele estava fazendo junto com outros. Em um determinado momento, antes dos dois se conectarem, ela percebeu, Clarencio, mas eu duvidava que meu filho ia ter essa capacidade de transformação. E aí ele disse o seguinte: mas aquilo que você confiou em trabalhador anônimo está fazendo valer a pena, porque ele nunca foi sociável à terra. Digamos, se vocês perceberem na obra Nosso Lar, André Luiz não tinha amigo na terra, não. Ele tinha amigos de bebida e alguns amigos do pai que compartilhavam de interesses na sociedade. Havia um interesse que ele tinha que confrontar na Câmara de retificação, né? De conserto das coisas, e lá operava-se as pessoas. A mãe encarou, porque para ela era muito difícil, para a mulher
para uma família de bons costumes, era muito difícil naquela época admitir que havia uma jogada de traições, de desmerecimentos, de desamor. E o pai de André Luiz saía e compartilhava com o filho já adulto algumas coisas periquitantes. E essas coisas periquitantes, somatizadas, né? A gente sabe que a vida, assim, com a ausência do amor e com coisas difíceis, nos tiram do caminho do progresso. E ele foi indo tanto nesse caminho que a espiritualidade calculou. Olha, com ele já foram vários, já estão no plano espiritual. É melhor conferir a ele a prova maior, que é o desencarne agora, para que seja aproveitada a vitalidade científica. Quando eu falo vitalidade científica, porque reencarnaram no Brasil, nos anos 20 a 50, vários espíritos com este perfil de auxiliar no progresso do espiritismo quanto ciência. Se vocês perceberem, na Revista Espírita do ano de 1865, do dia 11 de novembro, está lá uma manifestação de espíritos como Galileu Galilei, como os outros espíritos que trabalharam com Camille Flammarion, Leon Denis, que esteve no Brasil visitando em 1812 e conheceu Oswaldo Cruz. Eu ia mostrar, mas acabou a energia. Uma fotografia inédita, onde está nessa canoa no Amazonas, Leon Denis, Oswaldo Cruz e um rapazote magrinho, tratado como pupilo, que era um recém-médico, e que não acreditava na medicina, não. Quem será esse jovem rapaz, hein? Então a mãe observava, os espíritos observavam. Terás o seu tempo de, mesmo sendo um mau servo ignorante agora, multiplicar os talentos depois. Então fica no banho-maria. Olha a parábola dos talentos aí, né? Bom, feito isso, quantos minutos eu ainda tem? 6 minutos. 6 minutos. Vamos lá. Feito isso, André Luiz estava jovial. Por quê? Vamos passar rapidamente. Foi conferido no plano da sua mãe que ele pudesse visitar a sua casa. Mas o que ele encontrou lá? Diálogos reprocháveis. A filha, as duas filhas reclamando, o pai não deixou nada. A esposa era um homem que poderia ter me amado mais, mas ele não ligava nem para si mesmo. E agora eu estou descobrindo aqui nas anotações coisas que, se vierem a público, vai acabar conosco. Ele saiu de lá envergonhado, diminuído. Mas quando veio uma segunda vez, e aí vale uma informação importante. Quando nós acreditarmos totalmente instruídos nas informações espirituais, falta ainda a decisão da humildade, da fraternidade e do amor. E foi quando ele, visitando o seu lar novamente, encontrou um rapaz jovial, falando em palavras de saúde e medicina. Ele confrontou aquilo e viu o quê? Um inimigo. Para ele assumir a cidadania de nosso lar, a mãe aguardava, porque ela ficava inquietante com tanta atividade que ele tinha. Leia-se, obras espirituais a serem psicografadas pelo medianeiro, porque foi, então, colocadas outras obras numa sequência aguardando. O Chico Xavier mesmo, de forma muito sutil, foi convidado a colocar nas câmaras de retificação trabalhadores que estavam também no grupo com ele da prece. Talvez muitos de vocês não saibam, mas trabalhadores como Tobias e Narcisa frequentavam os trabalhos de vários espíritos que desencarnavam no Brasil daquela época e precisavam somatizar com trabalhadores abnegados na colônia Nosso Lar. E foram os 2 primeiros trabalhadores implantados, pagos pelo esforço de sua mãe, compatível com aquilo que André Luiz precisava. Porque uma mostrava, deixa o gabinete e venha varrer, mas é varrer de si para que veja a condição do outro e ofereça algo que não seja estético,
algo que seja a frase que agrade a Deus. Por outro lado, alguém que se esforçou na disciplina e atende outras colônias. Moral da história, de tempos em tempos, independente das tramas que houve na colônia Nosso Lar, uma delas foi a identificação de si, daquilo que ele passou, porque ele chegou com eclosão intestinal grave, câncer, ele chegou identificado com doenças sexualmente transmissíveis, ele foi reconhecido por uma jovem nas câmaras de retificação. Até aí valeu a pena o plano de redenção da sua mãe, porque a partir do momento em que ele limpava, via as pessoas em situação muito pior, a aproximação da Segunda Guerra, que vitimou tantos, ele percebeu que nada daquilo que ele acreditava teria valido a pena. E que o esforço da sua mãezinha, somatizado com coisas que ele achava medo de se aproximar, porque para ele, que nunca tocou em alguém que fosse verdadeiramente um auxiliar, um enfermeiro, negro, de cor, seria terrível. Agora, abrir o seu coração para as verdadeiras dramas da vida. Estava perdido e foi encontrado. Nós temos que lembrar aí que a sua intenção, da sua mãe, está ligada a uma das parábolas mais conhecidas de Nosso Senhor, a parábola do filho pródigo. Pediu tudo para o mundo desta vida. Virou as costas para a família. Perdeu-se nas coisas pueris, perenes da vida. Mas eis que um momento o sentimento te tocou, como André Luiz, quando disse verdadeiramente: piedade, estou cansado de sofrer, me liberta. A luz com a falange de espíritos bem-vindos, com a falange de espíritos de doutor Euripides Barçanufo, doutor Bezerra, Renê, Alta de Souza, e me fala suavemente: vós que sois cansados e aflitos, vinde, o meu meio é suave, sois mansos como eu. E para terminar, já que acabou a energia do computador, só vou cantar um trechinho de uma canção, que é um agradecimento a Deus. Porque se a gente for perceber na caminhada de André Luiz, vários outros espíritos ensinaram ele a orar verdadeiramente, mas orar trabalhando, porque ser cristão, ser um ser espiritual momentaneamente emboscado na matéria, significa agir perante o mundo. Obrigado, Senhor, pois que és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, harmonia das cores e no mar que murmura teu nome a orar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa amiga, na ponte que corre, ligeira cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Euripides Barçanufo, a falange de espíritos benfeitores. Obrigado, Jesus, que me deu a verdade, a Deus, nosso Pai. Obrigado a todos os companheiros que, em nome do Evangelho, estão trabalhando entre planos,
por mais essa oportunidade.